assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse a mão e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Olha que responsabilidade que existe nas nossas mãos. Muitos repreendem as crianças quando nós tentamos resgatá-la de fora. Mas aí Jesus, ele é sábio. Jesus, ele entrou com sabedoria. E ele falou assim: porém disse, deixai os meninos e não os escreveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. É das crianças que nós temos a grande obra do Senhor. Primeiramente é das crianças que vem a obra de Deus. Porque se as crianças, a gente não tiver com as crianças, nada acontece. Se nós não resgatarmos a criança lá de fora, o inimigo das nossas almas vem e resgata para o tráfico, para a prostituição, para as drogas. Mas o crente, ele tem que estar com a sabedoria ampla de que antigamente o dia 27 de setembro era um dia do Cosme e do Damião. Só que o diabo, ele mudou a estratégia. Ele agora está colocando dia 12 de outubro. Hoje a maioria dos centros estão abertos. A maioria dos centros estão hoje à noite pegando criança, entregando a Satanás para que o diabo venha lá baixar e contar mais a pegar campo e a reinar. Mas como na nossa vida há o Espírito Santo de Deus, que tudo pode, e o plano do Senhor não pode ser impedido, nem na minha e nem na tua vida. Então nesse momento vamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor pela visão que o Senhor tem nos dado. Aleluias. Muitas das vezes a gente agora passeia, agora que eu fui buscar o... Senta aqui, Kelvin. Eu fui buscar o Kelvin. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe quantos anos esse jovem tem? Sabe quando? 12 anos. Com 12 anos se começa uma grande trajetória na vida das crianças, dos adolescentes, se não tiver ligado. É com 12 anos que o diabo resgata lá fora. É com 12 anos que começa a rebeldia. Então, se a gente não tiver uma visão ampla, uma sabedoria de pegar as crianças e acolher, você pode contar que não vai dar nada da direção de Deus. Um dia desse eu ouvi dessa forma: a mãe que leva teu filho para a igreja, que ensina o caminho que se deve andar, não pega na cadeia depois. Não vai visitar na cadeia depois. Não vai olhar para trás e falar assim: aonde foi que eu errei? Não é, Vaso? Aonde foi que eu errei? Sabe por quê? Lavachai. Porque aonde o Senhor, Ele quer que nós conduzimos nossos filhos é para a presença do Senhor, para que amanhã lavachai canta mais, para que
deve andar, para que amanhã ou depois não venha se desviar dele. Muitos da casa do Senhor virem falar assim: eu sou batizo com 12 anos. Eu não batizo com 12 anos. Eu batizo quando Deus manda e vejo que a criança tem condição de seguir em frente diante da promessa de Deus. Experiência própria que tem um jovem. Esse jovem tem 12 anos de idade. Esse jovem que hoje vai trazer a mensagem tem 12 anos. Se ele tivesse olhado pelo que o homem muitas das vezes falou com ele, pois ele não estaria na presença do Senhor. Porque creio que ele passou por muitas coisas para chegar até o altar. Creio que ele passou por muitas dificuldades. Creio que ele passou por muitas calúnias. Creio que ele passou por muitas indiferenças. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, ele não está preocupado com o maior, Deus está preocupado com o menor. Deus, ele está preocupado com o menor. E eu quero te perguntar hoje, quem está preparado para lançar teu filho na obra? Para orar pela criança, para orar pelas crianças que hoje se encontra, passei agora. Quanta criança jovem se encontrava, quantas pessoas se encontrava naquela adulta, aquilo é o quê? Parque União. Quantas? E eu tenho louvado a Deus pelas crianças da igreja. Primeiramente, aturar a pastora, porque não é fácil não. Deus diz o quê? Deus repreende a quem o ama. E não são meus filhos, mas eu tenho como meus filhos. Quando eu posso grudar, eu grudo. Eu grudo nas crianças, eu não quero saber. É como eu sempre falo, nas minhas crianças ninguém toca. Pode tocar longe de mim, porque na minha frente ninguém toca. Trata minhas crianças como criança. Não vem de ignorância com as minhas crianças, que comigo não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque na hora de pegar as crianças para cuidar, ninguém quer. Ninguém quer, Kelvin. Ninguém quer tomar conta de uma criança porque dá trabalho, irmão. Agora, meter a mão, o dedinho, para dizer assim, fica assim, faz assim, todo mundo quer. Então, dentro da igreja, tocou nas minhas crianças. Não toque, porque vai pegar vento. Não toque. Não toca. Pode tocar longe de mim, porque na minha frente ninguém é capaz de tocar. Porque estão aqui nem as mães. É como eu falo, são mães da porta para fora, daqui para dentro, quem ensina é o Senhor. E a Bíblia diz o quê? Ensinai o caminho que se deve andar. Larguei tudo para estar fazendo essa festa para as crianças. Larguei minha vida para estar com um grupo de criança nas minhas mãos. Para chegar depois um qualquer, porque eu só falo assim, qualquer, e querer comandar minhas crianças. Não toque, porque vai pegar vento. Não toca, porque vai pegar vento. Trata minhas crianças como tem que ser tratado. Porque se não tratar, prefiro perder uma alma lá para fora, procura outra igreja, do que perder uma criança para o tráfico. Prefiro perder um adulto. Pode sair da igreja, eu abençoo, vai procurar outra igreja. Agora, do que pegar uma dessas crianças
e perder para o tráfico de droga. Então, nesse momento, saiba que as crianças é do Senhor. A gente está ensinando para que amanhã não venha se desviar. Não venha desviar das crianças. Porque pegar um grupo não é fácil, irmão. São 13 crianças que estão na minha responsabilidade, eram 15. Ninguém queria, ninguém quer. Ninguém quer pegar as crianças e ensinar. Ninguém quer pegar as crianças e sair fora. Ninguém quer pegar as crianças e cuidar, porque dá trabalho. Nós temos que saber como conduzi-lo. Agora, para mandar, tem um montão. Tem um montão. Então eu falo de carteira e assino embaixo. Amo as minhas crianças. Na realidade, eu fico até chateada quando os pais brigam. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia em Êxodo é bem clara. Quando diz assim: honrai pai e mãe, para que o teu dia dure na terra. Só que a maioria dos pais só sabe parar nesse pedaço. Parou por aí, olha aí! Olha aí! Honrar pai não! Só que desce um pouquinho e diz assim: pai e mãe, não quer Michele? Amém? A igreja ficou calada por quê? Porque a gente só para aonde está assim: honrar pai e mãe. E embaixo o restante? Não vai orar? Porque tem mãe que é só misericórdia com a misericórdia. É só Jesus na causa. Eu acho que tudo tem que ser temperado. Tudo tem que estar na temperança. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, muitas das vezes, a gente está ensinando o caminho que se deve andar. Ah, mas eu não gosto que a pastora fala assim com o teu espírito, então tira do grupo. Lá fora você bate, joga lá fora e é com você. Mas desde o momento que entrou no grupo Shekinah de Deus e entregou nas minhas mãos, eu vou conduzi-lo. E eu tenho certeza que tem muitos pais aqui dentro que têm glorificado e exaltado o nome do Senhor pelas crianças que estão no grupo. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque nós estamos ensinando o caminho que se deve andar. Para amanhã você não buscar no tráfico de droga. Para amanhã você não buscar lá fora. Para amanhã você não frequentar uma porta de um presídio para ficar se sujeitando à porta de um presídio. Então, irmão, toca em tudo, menos nas crianças do Shekinah de Deus. Toca em qualquer um. Das minhas crianças, ninguém toca. Estou falando das minhas crianças que estão no grupo, incluindo o meu jovenzinho aqui da bateria. Não toque. Porque estão na obra. Estão na obra. Então, se está na obra, eu vou grudar. Eu vou lutar para que eles amanhã ou depois cresçam e fiquem como Kelvin. Se eu ver alguém tratando mal minhas crianças, pode contar que vai inventar. Pode pegar suas coisas e procurar outra congregação. Porque eu perco um adulto, mas não perco uma criança para o tráfico. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Porque toda honra e toda glória é dado o nome santo do Senhor. E toda honra, nesta noite, é para Deus. Aleluia. Vamos louvar. A gente vai louvar, estou só esperando o Kelvin
Ele comeu alguma coisa porque é chão, irmão. É chão. Sete. Amém? Então, estou esperando ele almoçar, comer alguma coisa ali embaixo. E enquanto ele está almoçando, comendo alguma coisa, eu quero pedir à igreja para a gente louvar. Então, amém? Vamos louvar ao Senhor. Mas é para louvar com força. Porque o diabo ele vai cair por terra na tua vida hoje. Se muitos estão no centro de uma macumba tentando destruir a tua vida, ele vai ser repreendido hoje. Porque a palavra de Deus que todo diz que toda ferramenta preparada não prosperará. Aleluia. Eu quero ouvir a voz da igreja. Aleluia. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando meus pés se quebraram, me julgaram e criticaram, me lançaram para a terra de Lodebar.
O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Aleluia, só de mão pro Senhor, porque Ele merece. Porque o homem pode esquecer de você, a luta pode tentar te abater, mas o teu Deus Ele não te esquece, porque aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir na terra. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Deus não te imita nem filho do pai que serve. Muitas das vezes a sociedade não dá nada por você. Muitas das vezes aqueles não dão nada por você. Mas eu sei uma coisa, mas tem um Deus que não se esquece. Se Deus Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus não importa, pastora, mas há quanto tempo que eu ouço essa promessa? Não importa. Não importa. A promessa de Abraão foi grande, mas chegou o dia. A promessa de Abraão foi muito grande, foi longa, mas o dia chegou. Assim vai ser na tua vida. Assim é na tua vida, pastora, mas eu não estou vendo nada, já não aguento mais. Mas eu não estou aguentando mais, eu não estou vendo nada. Mas é nada que Deus faz um tudo. É quando a tua esposa acaba que Deus entra com providência. É quando aqueles que não dão nada por você, quando aqueles que caluniam, é que tem que ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Então, nesse momento, saiba de uma coisa. Aquilo que Deus faz, o homem não destrói. Aleluia. Amém? Eu vou passar para o nosso irmão Kelvin. Quem quer ouvir? Quem está querendo ouvir? Eu vou deixar ele fazer o que Deus mandar. O que Deus mandar, é Ele que vai fazer. Porque o homem, quando faz, tem que ser assim, 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 não dá certo. Agora, quando a gente fala assim, Senhor, toma a frente dessa festividade. Aí você vê o que Deus faz. Amém? Aqui está a nossa irmã Roberta e nossa irmã Débora. Cadê a Roberta e a Débora? Levanta a sua mãozinha. Roberta, cadê a Débora? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com a vida das irmãs? Sou bem-vinda em nome de Jesus. A vitória é sua. Volte sempre. Essa igreja ama você. Fiquem à vontade que vocês estão na casa do Senhor. Amém? Irmão, vou passar para o Kelvin, para ele louvar, para ele pregar, mas ele vai pregar o que Deus mandar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque é a palavra que nos dá direção. A peça, ainda temos uma peça para ser feita hoje à noite. Só não quero ouvir a palavra. É a palavra que nos levanta. É a palavra que nos exalta. É a palavra que nos liberta, que nos cura. Amém? Então, nesse momento, vamos ficar de pé. Quero pedir o presbítero Márcio para orar pelo irmão. Aleluia. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, pega em tuas mãos, Senhor, irmão Kelvin, vai trazer a palavra nessa noite. Oh Deus amado, Deus te repreendo em teu nome, todo roubador de palavras, Senhor, todo espírito que causa contenda, divisão, Senhor, aleluia, que haja, Senhor, aleluia, obediência, Senhor, e haja, Senhor, ouvidos desobstruídos para ouvir a tua palavra. Oh Deus amado, usa teu filho, Senhor, como vaso, Senhor, escolhido, Senhor, para transmitir, Senhor, a tua mensagem, Senhor, através, Senhor, do teu filho nessa casa. Oh Deus amado, Deus querido, que nós sermos rápidos
e prestando atenção, Senhor, naquilo que Deus tem a falar. Ó Deus amado, Deus que joga por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está contra, Senhor, não está deixando impedindo, Senhor, aleluia, nós de ouvir, Senhor, aquilo que Tu tem a falar no nosso ouvido. Ó Deus amado, Deus querido, entrega, Senhor, as crianças nas Tuas mãos, Senhor, palestra nessa noite, Senhor, aviva o chamado de todos, Senhor, nessa noite através da palavra, e amém, e além, amém e amém. Glória a Deus. Só na igreja da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém? Motivo de alegria está conhecendo mais um pouco. Aleluia, que irá morar no céu. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço a pastora por ter confiado e ter confiado nisso. Podem se sentar, ter confiado. Aleluia, Deus está aqui nessa tribuna, aleluia, enfrentando a palavra de Deus, amém? Sentado mesmo, abre vossa Bíblia, no segundo livro do Pentateuco, livro que escreveu Moisés, livro de Êxodo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Êxodo, capítulo 1, versículo de número 11. Êxodo 1:11. Aleluia. E aconteceu que naquele dia, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e tentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, tá bem? Aleluia, glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui, aleluia, porque eu não estava aqui no Rio, eu estava em Niterói. Eu fui para Niterói sexta-feira e saí de lá hoje a meio-dia. E eu cheguei aqui em casa 2:30, irmãos. Aí eu chego, tomo banho e sento. A pastora me liga, Kevin, já estou indo aí para te buscar. Falei, amém, pastora. Sendo que a hora foi muito rápido e eu nem tive tempo de almoçar, eu vim correndo para cá. Aleluia. Desculpe da minha ausência no decorrer do culto, porque eu estava comendo alguma coisa, porque estava debilitado. E mais tarde ainda vou para uma vigília adorar a Deus. Quem crê nisso daí dá glória para Deus? Estando mediante um livro histórico, a Bíblia vai dizer, aleluia, presta atenção de todo, quero que o povo olhe para mim, porque serei rápido, breve e sucinto que Deus quer falar com a igreja. A Bíblia vai nos dizer em que Moisés, aleluia, foi criado dentro do palácio, foi criado dentro, aleluia, foi criado junto, louvado seja o nome do Senhor, com Faraó. A Bíblia vai nos dizer em que um dia, aleluia, glória a Deus, Moisés, aleluia, vê um homem, aleluia, egípcio, batendo em um hebreu, aleluia. Muitas das vezes, glória a Deus, as pessoas diferem com palavra, as pessoas, aleluia, falam que você não vai conseguir, as pessoas às vezes olham para você, fala que você é um derrotado, você é um escravo, você não vale nada. Mas Deus hoje está levantando o homem e a mulher de Deus, dizendo assim, olha, eu vou matar lá na oração, eu sou contigo. Ainda que eu não tire o lebrão, vou te bater, meu querido. Olha, ele não fala, não te calado. Esse lebrão você não vai me nunca mais, porque eu estou na guerra contigo. Eu estou falando a vocês, agora eu quero vir com as crianças. A Bíblia vai nos dizer, como vocês já ouviram, que o povo de Israel estava sendo escravo na mão de Faraó. O povo de Israel, ele estava apanhando. Aleluia! Então a Bíblia vai nos dizer em que Moisés mata esse hebreu. Aleluia! Então a Bíblia vai dizer que ao segundo dia Faraó, sabendo da notícia, vai atrás, aleluia, de Moisés para matar. A Bíblia vai nos dizer
em que quando, aleluia, Moisés vai saber em que Faraó quer matar ele, ele foge, aleluia, e aí ele encontra uma tenda, aleluia, e ele se casa com a filha, aleluia, de seu sogro Jetro. A Bíblia vai nos dizer em que um belo dia uma ovelha, aleluia, sobe, uma ovelha vai a longe do rebanho, aleluia, Moisés vai atrás. A Bíblia vai dizer em que Moisés vai atrás, aleluia, daquela ovelha. Segura na mão do irmão que está ao teu lado e diga assim: ei, Deus está falando contigo. Fala de novo, Deus está falando contigo. Sabe por que Deus está falando contigo? Porque através dessa palavra, aleluia, Ele está levantando pastores de ovelha. Ele está levantando uma nova geração de profeta. Aleluia, e a Bíblia está nos dizendo que ele foi atrás. Ei, você criança, você pequeno, você mesmo até de idade, eu quero te dizer, ainda que uma velha foja, vai atrás dela. Aleluia, porque sempre tem um mistério aí. E quando ele vai atrás da ovelha, ele vê uma sarça pegando fogo. Historiadores, teólogos vão dizer em que é normal uma sarça pegar fogo, mas só que ela se consome. Aleluia! Olha, meu Deus do céu, vai mandar a sandaraia. A Bíblia vai nos dizer que ele vê a sarça. Para ele é uma coisa normal, mas ela não pegava fogo. Sabe o que Deus quer falar contigo hoje? Sabe o que é? Hoje Ele está te dando uma visão para você ver o que é certo e o que é errado. E Moisés chega até perto, aleluia, da sarça, e Deus fala com Moisés. Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Porque a terra que você pisa é terra santa. Você não está entendendo. Quando você chegar nesse lugar, você tem que tirar a sandália do teu pé. Sabe por quê? A sandália, você chegou aqui com a intenção de adorar. Você chegou aqui com a intenção de ver a sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Aleluia, então só quem vem a sarça pegando fogo e não se consumir, levanta a tua mão agora e começa a adorar. A Bíblia vai nos dizer em que, aleluia, Deus começa a palestrar com Moisés. E Deus fala: Moisés, olha, eu tenho uma obra contigo. Aleluia, eu costumo dizer que Jesus, Deus, ele não é prender para fazer obra. Aleluia, mas só que ele tem alguns planos para mandar a Sanarai que ele quer projetar na minha e na sua vida. Mas às vezes a gente não entende o que Deus quer falar. Às vezes a gente não entende, é necessário Deus nos repreender primeiro. É necessário Deus pegar e falar: olha, Moisés, dá para tu tirar a sandália do teu pé, porque é o lugar que tu pisa sangue. Sabe por quê? Como a pastora acabou de dizer, que Deus corrige a quem o ama. Aleluia. E quando você chegar nesse lugar, tenha cuidado. Porque a Bíblia vai dizer que só entende as coisas espirituais quem está no espírito. Quem está na carne, você não vai entender nada, meu querido. Olha, meu querido, sabe o que eu quero te dizer essa noite? Olha, começa a tu se ligar. Começa a tu mandar a sandália. Começa a tu se ligar para tu entender o que Deus quer fazer na tua vida. Levanta a tua mão e começa a adorar a Deus. Levanta a tua mão e começa a adorar a Deus. Porque hoje Deus quer te dar visão o que vai acontecer. A Bíblia vai nos dizer em que Deus fala: olha, Moisés, você vai libertar o povo de Israel do Egito. Moisés vai assim: eu não. Eu, Senhor, não, eu não.
Senhor, eu sou gago. Eu não posso. Deus hoje está falando contigo nessa noite. Olha, se Ele está colocando um negócio na sua mão, é para você fazer. Não é para você falar que você não vai conseguir. Não é para você falar que você vai parar. Não é para você falar que não aguenta mais, porque Ele colocou nas tuas mãos. Foi Ele que colocou nas tuas mãos. Aleluia! E Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. E a Bíblia vai nos dizer em que quando, aleluia, Deus fala com Moisés, ele vai até Faraó, aleluia, para mandar o povo de Israel, aleluia, para mandar o povo de Israel ser liberto. E a Bíblia vai dizer em que Faraó ficou com muita raiva, aleluia, porque Faraó ele não queria trabalhar. Assim é Satanás. Satanás ele não quer trabalhar, ele quer mandar a sandarário, ele quer arrumar empregado, sabe por quê? Mas ele não pode arrumar empregado, por quê? Porque o único que pode ter empregado é Deus. O único que, alamançúria, o único que tem o poder, o único que tem a capacidade, o único que tem a sabedoria, aleluia, se tratar como um servo diferente de Deus. Aleluia! Muitas das vezes, irmão, a gente não compreende. Muitas das vezes, aleluia, a gente não compreende o comer que nós devemos, aleluia, e ter uma intimidade com Deus. Muitas das vezes a gente pensa que nós somos um capacho, nós somos um caco de telha, mas não. Ele não desistiu de você, porque ele conta contigo na obra, dá para entender? Ele não desistiu de você, porque ele sabe que na hora da adversidade, na hora da angústia, e você procura Ele. Aleluia! Muitos crentes são assim, só procura Deus quando está tudo ruim. Mas sabe o que Deus hoje está falando comigo? Deus está falando assim, Kevin, olha aqui, meu filho. Hoje, aleluia, eu só deixei entrar aqui o povo que me adora de verdade, Kevin. Sabe por que tem gente que está de cabra e eu não me falo. Deus falava comigo, olha, está nesse lugar. Deus falava comigo que tem gente com o coração aflito, com o coração magoado. Tem gente com dinheiro no bolso, tem gente que está alegre, mas está aqui adorando a Deus. Oh, você pode adorar a Deus nesse lugar. Sabe o que Deus também falou comigo, pastora? É que isso daqui é um culto para todo, não é só para criança. Porque você mesmo disse que para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Deus hoje está fazendo a capacidade, Deus hoje está moldando você. Sabe para quê? Para você ter hoje um pensamento limpo, sem pureza, sem nada. Deus hoje quer trabalhar no mundo interior. Sabe por que Ele tem uma obra contigo linda? Aleluia! Rosa e nascimento vai dizer no hino, o que tem contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Então hoje Deus está fazendo sobrenatural na tua vida. Ele tem um negócio contigo especial. A Bíblia vai nos dizer, já vou ser rápido, já estou acabando, que eu quero ver a peça das crianças. Aleluia. A Bíblia vai dizer, em que acontece a coisa toda, Deus envia as pragas, aleluia, mas mesmo assim, aleluia, Faraó não queria deixar o povo ir. Aleluia. Muitas das vezes as mães, glória a Deus, muitas das vezes os pregadores dizem em que, aleluia, a mulher de Jó, aleluia, foi uma sem vergonha. A mulher de Jó, aleluia, ela não estava ligada, não, irmão. Ela perdeu filhos. Sabe o que é filhos, irmão? Você tem mães, tem pais aqui. Perdeu uma coisa íntima, sabe? Perdeu uma coisa que você viu. Na hora da dor,
hora da adversidade, quando você estava no parto, você viu ele. Sabe o que é perder um filho? Sabe? É perder uma coisa muito íntima. Você perde o marido, mas o filho é uma coisa. Lá quando a gente era do mundo, né? Ó, você pode mexer com todo mundo, mas não mexe com meu filho não. Que negócio vai ficar doido. Eu sou até o polícia, não mexe com meu filho, não é assim? Não mexe com o filho dos outros. E Faraó foi assim também. Quando Faraó perdeu seu primeiro filho, ele ficou muito desanimado. Né? É isso mesmo, mexe com o mundo, mas não mexe com meu filho, né? A gente é assim mesmo, mas Faraó perdeu o filho. Falou, manda aí, vai, show daqui. E o povo de Israel foi, aleluia, para terra prometida, a Canaã. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o povo de Israel só queria ter uma família unida. Uma família, aleluia, glória a Deus, com uma família unida, onde todo mundo pode inclinar a cabeça aleluia, na sua cama, aleluia, e dizer, graças a Deus, Deus, obrigado por esse dia, aleluia. O povo de Israel só queria isso. O povo de Israel só queria ter uma família alegre, uma família contente, porque, aleluia, mas o inimigo de nossas almas, ele não queria deixar a gente ir. Ele não queria o povo de Israel. Aleluia, porque muitas das vezes, homens e mulheres de Deus, às vezes com palavras nos tentam de parar. Aleluia, não é ele, não é ela, irmão. É o Satanás que está tentando nos parar. Eu vou dizer um testemunho rápido, que eu tinha ela e meu amigo Vinícius. Aí, a gente sempre subia monte junto, orava, ficava acampado no monte na madrugada, e a gente fazia visita do lar. E uma mulher, aleluia, ela sentava na mesa de libertação, aleluia, ela dirigiu na tarde da bênção, e ela pegou e falou assim no meio da igreja, ela falou assim, vocês crianças, vocês não podem visitar a casa dos outros, porque vocês pegam a carga, vocês pegam a seta. Mas ela não via, aleluia, o preço que a gente pagava. Ela não via os dias que a gente ficava no monte. Ela não via os dias que a gente estava chorando. Tanto que meu amigo Vinícius, ele parou de ir nas casas. Aí eu falei, ele parou, eu vou parar também. O que aconteceu? Todo mundo parou. Aí quando foi montar o grupo de evangelismo, fizeram comigo e Vinícius que nem Jefité. Agora eu quero você o cabeça. Agora eu quero que vocês vão lá e dirigam o grupo de evangelismo. Eu falei, agora eu não quero não, irmão. Sinto muito. Vocês não tentaram nos parar. Eu falei, irmão, se eu tiver que falar, eu falo da cara. Você não... Ué, irmão, por que agora está me chamando? Vocês não queriam nos parar? Vocês falaram que a gente ia pegar carga? Ué, cadê, irmão? Agora cadê os falsos da peleja que fala que faz e não faz? Cadê? Cadê eles? Ué, cadê os falsos? Ué, irmão? Irmão, sabe o que é isso? Tem gente que olha, tem gente que olha para a tua aparência, mas não sabe o que você passa dentro de casa com teu marido, não sabe o que você passa dentro de casa com teus filhos, não sabe qual é o que se passa dentro da tua casa e nem da tua escola. É difícil ser crente dentro da escola. Eu falei que é difícil mesmo. Você faz uma coisa errada e ela é o crente. E ela, depois que pegaram o crente lá, o crente lá que canta lá. Ué, mas é difícil ser crente. Mas eu aprendi, aleluia, que a gente deve sorrir para o mundo e chorar para Deus. O Moisés, ele ria para o mundo e chorava para Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que
que é isso, pastora? Está rindo para você. Mas o que está dentro de nós está angustiado, varão. Sabe o que é isso? A gente está chorando dentro de casa. Mas quando a gente chega na igreja, a gente ri, né? É difícil, assim. Mas só que Deus hoje está falando comigo e contigo. Olha, ei, não mostra para o mundo o teu sofrimento, mostra para mim, filho. Mostra para mim. Oh, você pode adorar a Deus ainda, meu irmão. Porque Deus hoje quer palestrar a tua alma diferente, sabe? Sabe, tem coisas assim que Deus hoje quer palestrar contigo é diferente. Em que só você não sabe. Em que homem nenhum caramba tu nem imagina o que está passando. Deus hoje quer fazer contigo é isso. Sabe por que eu falo isso? Porque teve um dia, aleluia, eu estava até no carro contando uma pastora, e a gente riu muito dentro do carro. Né, irmão? Agora você vai comer um pouquinho de giló, só um pouquinho assim, fala assim, vai apertar só um pouquinho. Só um pouquinho assim, só um pouquinho. Eu estava pregando, aí o demônio se manifestou. Né, irmão? Sou maluco, eu, missionária Dilson, missionária Priscila, meu pastor presidente, o pastor Manuel, a gente é maluco. Aí o demônio se manifestou lá. Aí eu, aleluia, eu estou pregando. Aí eu parei a pregação. Aí eu, Satanás, eu não te devo nada. Não te devo contar de luz, não te devo água, não te devo IPVA, não te devo nada. Em nome de Jesus, sai. Aí eu soprei, aí ele falou, saiu. Aí depois que eu sentei, eu fui imaginar, ué, eu estou devendo sim a cantina da minha escola. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu estou devendo a cantina da minha escola, cara. Jesus me perdoa, sabe por quê? A gente tem que se examinar primeiro. Sabe por que às vezes você está sofrendo, está chorando, angustiado? Porque tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. É. A sorte que o capeta não falou, você está devendo ser. A sorte. Estava que nem Davi. Né? Estava que nem Davi. Davi não falou que era homem de Deus, não. Davi não bateu no peito e falou assim, eu sou homem de Deus. Eu posso, eu sou valente. Não. Falaram, aleluia, para Saul. Olha, Saul, existe um homem que é reto, temente e fiel a Deus. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque, aleluia, a gente não pode, aleluia, mostrar para o mundo a nossa fraqueza. A gente não pode. Sabe por quê? Deus conta comigo e contigo, sabe? Mas a gente tem que colocar nosso altar. Aleluia. A gente tem que consertar o nosso altar. Aleluia. Porque Deus repreendeu. Aleluia, Moisés. Tira a sandália do teu pé. Sabe por quê? Ele obedeceu, ele consertou o altar dele. Deus está falando, olha, eu conto contigo, mas ó, conserta o teu altar. Não fica devendo a cantina da tua igreja, não. Nunca peguei assim pra mim, tanto assim pra mim. Não deve a cantina da tua igreja, não. Jesus, não deve, não. Não, eu vou ter que pagar, né? Amanhã. Não deve, não. Não fala que vai fazer pro teu irmão e não vai fazer. E não faz isso não. Aleluia, não vem dar uma mentirinha pra cá, não. Não vem levantar o tapete e colocar a sujeira debaixo, não. Ei, Deus te chamou para tirar, aleluia, sujeira debaixo do tapete, sabe?
Deus te chamou, Calamantúria. Deus te chamou para ser vaso de profundidade mesmo. Deus te chamou para ser que nem eu, revelar o CPF, número de telefone, número de identidade. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Aí teve ninguém, não sei se alguém conhece o missionário Adilson Parazinho. Ninguém conhece, né? Conhece? Meu amigo? A gente estava lá no culto. Não sei se você estava, não me lembro. Aí, a irmã estava na mesa, o diabo se manifestou. Começou a gritar lá. Aí a irmã, diabo, para de gritar, o diabo! Diabo, para de se bater! Tudo que a irmã falava, ele fazia ao contrário. Aí, não sei se vocês conhecem também a antiga pastora dele, pastora Glaucia. Aí a pastora Glaucia dentro sentada. E Adilson, isso daí é demônio da esquina, essa missionária não tá com nada. Comecei a rir dentro do culto. O Adilson levantou. Diabo, sai lá, Jesus. E foi pro banheiro. Depois que a gente foi descobrir que a missionária caiu com o pastor. E querendo expulsar demônios. Sabe por que é isso? Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu tenho um negócio contigo forte. Mas olha, conserte o seu altar. Conserte o seu altar. E o povo de Israel, aleluia, estava, aleluia, glória a Deus, estava, aleluia, no deserto. E a Bíblia vai nos dizer em que chegou uma hora em que, aleluia, chegou uma hora em que o povo de Israel viram que atrás estava vindo o Faraó. Aleluia! O povo viu que atrás estava vindo o Faraó, mas eles continuaram a caminhar. E a Bíblia vai nos dizer em que de dia Deus enviava uma nuvem para cobrir eles do sol. Aleluia! E de noite Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer. Sabe o que Deus está falando? Comigo e contigo, olha, você consertou teu altar. Agora eu vou te ajudar também. Ei, você consertou teu altar, mas não se preocupe com o que está faltando dentro da sua casa, não. Aleluia! Não se preocupe se o gás já acabou, não. Não se preocupe que tu está comendo com tudo com farinha, não. Não se preocupe porque eu vou enviar. Não se preocupe. E a Bíblia vai nos dizer em que chegou uma hora em que o povo de Israel estava em frente ao mar. E a Bíblia vai nos dizer em que Moisés vai orar a Deus. Moisés vai orar a Deus e fala: Senhor, conjecturando eu, Senhor, olha Deus, eu consertei meu altar de ti de ti, ó Pai. Senhor, consertei minha vida de ti de ti, Senhor, o que eu vou fazer? Ai, às vezes você chega em casa e fala: Senhor, tem nada andando na minha vida, tudo está dando errado. Aleluia, Senhor, eu não dou espaço para frente, então tem para trás, o que está acontecendo? Sabe o que Deus está dizendo? A bênção está perto de você. A vitória está na sua mão e você não está, aleluia, ligado. Deus manda Moisés tocar com as suas varas na água. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci de dizer em que Deus manda Moisés, aleluia, colocar sua vara no chão e a vara se transformou, ok? Em uma Ué, a cobra
Tem gente que está do teu lado, mas está como uma cobra. Ela está do teu lado há muito tempo e você não reconhece que ela vai fazer mal para você. Mas só que aqui na frente a Bíblia vai dizer em que Deus manda, conjecturando, joga cobra, tocar com a cobra numa menina. A pessoa que está te caluniando, falando mal de você, te julgando, ela vai ser um canal para deixar abençoar lá na frente. Ela vai ser um canal. Ei, tá te caluniando? Tá falando mal de você? Liga não. Lá na frente, aleluia, ela vai ser um canal de bênção para você. Aleluia, quer roubar a ovelha, sabe? Deixa. Lá na frente, vai precisar de você. Tá falando na rua que você não tem nada para comer, que teus filhos estão largados? Deixa. Pode deixar. Porque lá na frente vai precisar de você. Ela vai precisar de você. E você vai precisar dela. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Fica de pé. Deus está botando isso daqui, ela do teu lado, sabe? Sabe? Deus está colocando ela do teu lado. Deus está colocando ela do teu lado, sabe para quê? Aleluia, para ser. Aleluia, vai te ajudar na caminhada. Deus está fazendo isso contigo hoje. Levante a sua mão e comece a adorar a Deus. Sabe por quê? Deus hoje está levantando instrumentos, vasos, sabe por quê? Mas ainda estão, aleluia, não estão reconhecendo, não estão com visão. Eles não estão ainda, aleluia, não estão ligados que Deus quer fazer com ele. Mas Deus hoje está começando a te mostrar o que ele quer fazer contigo. Fica de pé, fica de pé. Segura na mão do irmão que está do teu lado e fala assim: é hoje que a gente vai sair daqui com um presente. Fala, é hoje que a gente vai sair daqui com um presente. Oh, meu Deus do céu. Já estou acabando já. Você vai inclinar sua cabeça, você vai fechar o teu olho. Você vai começar a colocar no teu pensamento, aleluia, o que você precisa, o que você quer, aleluia, mas só que Satanás não está deixando, aleluia, porque a partir de hoje Deus está começando a te dar uma visão espiritual melhor. Você agora vai colocar na sua mente, aleluia, vai, começa a adorar a Deus. Vai, Deus hoje está começando a jogar por terra, porque o negócio que ele tem contigo é sobrenatural. Vai, coloca na mão. Ele fala, Deus hoje está lá, coloca nessa barreira por terra. Vai, coloca aí na tua mente, porque Deus está perto de você. Vai, adora comigo aí, porque o negócio vai fulminar nesse lugar. Aleluia. Deus, você
as preocupações que dirão. Pensas em parar, em desistir. Não é assim? Eu vejo e conheço a cada ao teu redor, que te abraça, que está do teu lado, quer ver o teu fim, só que as malas falas de luz vão cair. Eu sou a água que procura, vai no deserto, e quando peço, diga, pastor, eu não posso descer mais aqui.
Pela colaboração de todos, pela paciência, amém da glória, aleluia, assunto a presença de Deus, aleluia, vai ser um lugar que vai estar marcado no meu coração, amém, pastor? E já quero convidar os vasos para estar na minha igreja, vai ser a festividade da minha igreja, vai ser quinta, sexta e sábado. Vai ser debaixo de glória. A Assembleia de Deus, Ministério Jesus proverá ali na Cidade Alta. Na Central, né? Então, irmão, vamos lá dar glória na minha igreja. Vai ser forte demais, Deus vai impactar a vida nesse lugar. Deus vai pelejar na vida de muito crente naquele lugar, irmão. Porque está sendo difícil, pastor. A igreja travada. Acho que Deus vai impactar os crentes. Sabe por quê? As igrejas que eu estou indo pregar não tem mais glória de Deus. Não tem mais poder de Deus. Não tem mais vaso rodando. Não tem mais vaso, aleluia, recebendo de Deus. Pastor. Aí quando você vai descobrir, quando Deus vai te revelar. Sabe o que é? Sabe. Aí Deus vai dar vitória para suas igrejas aí. Amém? Desde já agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebeu do Senhor aí? Sempre aparece uma pessoa desesperada
pra voltar. É o meu sofrimento que não quer acabar. 12 anos se passaram e eu continuo a sofrer. Meu dinheiro foi embora, só me resta você. Jesus de Nazaré, eu vou ter um encontro. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Os meus beijos, a multidão vão enfrentar. Nada vai me Comecei a tremer quando Jesus perguntou quem foi que me tocou. Então me prostrei e disse: fui eu estou curada. Jesus de Nazaré, eu vim ao teu encontro. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou correr aos meus beijos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Essa é a minha oportunidade. Irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Foi muito rápido o que a gente fez, foi essa semana, só para mostrar mais ou menos do que a gente procura das crianças e quando a gente ensina o caminho, elas entendem. E se a gente está fazendo hoje um fruto bom, é para colher um fruto bom amanhã. Eu tenho uma coisa já há muito tempo engasgada, que aconteceu com a Vitória. A gente vinha muito aqui na igreja, eu falei isso com a minha irmã, mas eu senti isso muito engasgada. Eu preciso passar por os irmãos. Jesus, na época dele, ele fazia a obra. Ele não olhava para o irmão que estava sujo, ele não olhava para o irmão que estava rindo, para o irmão que estava um de gracinha com a cara do outro. Ele fazia a obra, ele tinha sede de cura, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, hoje precisamos fazer obra. Precisamos, irmãos, fazer com que essas crianças sejam frutos e amanhã elas botem a mão e sejam espelho do Senhor para curar. Entendeu? Tem mais um tempo a gente estava numa campanha no monte e a Vitória tinha se afastado um pouco de mim. Chegou lá no monte, ela chegou para mim e falou assim: tia, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei assim: Vitória, o que é? Ela: tia,
Eu estou sentindo que você está se afastando de mim. Eu estou ficando com o coração muito apertado. Eu não estou conseguindo mais chegar perto da senhora. A senhora só quer ficar do lado das outras crianças. Tia, eu preciso te dizer que a senhora precisa orar comigo, porque algo no meu coração está pedindo para me afastar de você. Eu falei, filha, vamos orar agora. Vamos ajoelhar aqui e vamos orar. Irmão, ela é uma criança. Quantos na casa do Senhor, o inimigo bota coisa no coração, já quer virar as costas e procurar outra igreja. Irmãos, eu estou falando isso porque ela é uma criança. Quantos já estão na obra há muito tempo, já está velho, na presença do Senhor, nada acontece, você sabe por quê? Porque o coração está cheio de mágoa do irmão do lado. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, o irmão pisa no teu lado, já quer mudar de igreja, já quer falar mal do irmão, acha que na outra igreja vai ser igual. Jesus não olha isso. Jesus olha teu coração e aonde você está, você tem que ter fruto. Irmãos, Jesus nos botou para ser espelho dele e ele dava fruto e recebia fruto. É isso que eu falo para os irmãos hoje. Essas crianças aqui fizeram jejum a semana inteira. Fizeram campanha de monte com a minha irmã. Entendeu? Em uma semana elas tentaram fazer uma peça. Estavam aqui todos os dias. Fizeram tudo correndo. Irmãos, vamos ter um coração de criança na presença do Senhor. Chega de ser velho acomodado. Deus precisa disso. Deus precisa de cada um de nós porque Ele nos escolheu. Ei, se estamos aqui na presença do Senhor foi porque Ele nos escolheu. Aleluia. Se Ele quisesse outro, Ele já tinha escolhido outro. Ele escolheu cada um de nós. Então vamos ficar na presença do Senhor e fazer frutos. Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Coisa linda, né, irmão? Não é lindo isso? É como muitas das vezes a gente não entende. A gente só quer fazer aquilo que amacia o nosso ego. Se o irmão, se Deus dá um dom para uma pessoa, aí ela quer pisar naquele que não tem o dom. Às vezes Deus dá algo para você, não é para você pisar no teu irmão. Deus me deu um salão de cabeleireiro, me deu um casamento, um salão de cabeleireiro, um carro e uma igreja. Sabe por quê? Porque Deus me conhece e sonda meu coração. Se eu fosse para pisar no meu irmão do lado, Deus não tinha me dado, porque ele não é burro. Só que muito dentro da casa do Senhor não consegue nada, sabe por quê? Porque quer ser mais do que Deus. Quer fazer coisa que Deus não está mandando fazer, mas não vou fazer porque eu faço, aconteço. Eu posso subir o monte a semana toda. Eu posso jejuar a semana toda. Mas se eu não tiver comunhão com meu irmão, nada na minha vida acontece. A Bíblia nos relata que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Se eu oro, se eu jejuo, se eu subo o monte, não é para ser plateia para ninguém. É consagração minha com Deus. Se eu subo o monte, se eu jejuo, se eu oro, ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque a Bíblia diz que uma mão faz, a outra não precisa saber. É eu com Deus. Mas isso não quer dizer que é porque eu quero ser mais santa. Porque santo é Jesus. A Bíblia nos relata em Provérbios, se eu não estou muito falhando na minha mente, que por mais firme que o homem esteja, ele é falho. O homem erra, o homem peca. Agora Jesus, ele não falha, ele não peca. E sabe por que muitos ainda não têm vitória na mão? Porque quer pisar no teu irmãozinho que não tem nada do lado. Se o teu irmão come feijão com farinha, é para você comer junto com o teu irmão. Às vezes você quer fazer algo imenso, mas contando com o teu irmão. Você já parou e pensou se teu irmão pode te ajudar? Você já parou para pensar se o teu irmão pode fazer o que você quer? Tu já parou para pensar se Jesus não está falando, não vai fazer, porque está na
Deus, ele não trabalha na soberba. Deus, ele não trabalha, irmão, na soberba. Ele trabalha na humildade. A irmã Michele falou uma coisa aqui agora que me chamou muita atenção. Eu sabia desse mistério da nossa irmã Vitória. Mas sabe o que é isso? Eu ensino a eles. Tem algo contra o outro, se conserta agora. Tem algo contra o outro, tá de cara virada, por quê? Vai se consertar, porque senão não vai subir no altar, não vai entrar na obra, porque a obra não é de qualquer maneira, a obra tem que ter ordem e decência. Então, nessa noite, irmão, cuidado quando você diz que você faz algo que você não faz. Cuidado, porque a Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra, irmão, não precisa saber. E isso não leva ninguém para a santidade. Não leva. Porque Jesus, ele foi humilde. Ele foi manso. E muitos dentro da casa do Senhor querem ser a soberba. Vou fazer porque Deus me chamou assim. Eu jejuo 24 horas. Eu confesso. Eu não consigo jejuar 24 horas. Vou mentir? Eu vou mentir, eu sou bem sincera. E Deus sabe disso. Sabe por quê? Porque começa a dar problema, começa a dar sede, começa a dar fome, e fora o diabo que continua. Irmão, muito vale você fazer 2 horas de jejum bem feito do que você falar que faz 24, 36 horas que você não faz. Porque as coisas são muito sérias. Cheguei a pastora, não foi rindo, brincando. Cheguei a pastora chorando, eu não queria ser pastora. Eu não queria. Mas Jesus falou assim, ai de ti, se não aceitar aquilo que eu tenho, que eu quero. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata, quanto mais é dado, mais é cobrado. E será que você está preparado para pegar um cargo pastoral e levar até o final? Será que você está preparado para levar um cargo de missionária e jogar até o final? Será que você está preparada de chegar um cargo de diaconato e levar até o final? Ou você vai largar o cajado no meio do caminho? Porque se você for ungida pelo Senhor, você leva até o final. Agora, se você for ungida pelo homem, você vai parar no meio da estrada. Luta vem, defamação vem, calúnia vem, mas você tem que estar na rocha, não na areia. E eu tenho visto muito não aguentando a luta. Eu tenho visto muito não suportando a luta e largando a obra. Então, irmão, pega o exemplo das crianças que a gente tem ensinado. Pega o exemplo, porque é isso que eu ensino aqui para essas crianças. E quando eu pego as crianças, eu aviso, pais, feche os olhos. E eu louvo a Deus, muitas mães têm confiado em entregar seus filhos nas minhas mãos. Mas eu também creio que muitos estão glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque aonde o Senhor está, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, irmão. E para de meninice e criancice dentro da obra de Deus. Para de criancice nas coisas de Deus. Para de picuinha, porque eu não tenho mais tempo para isso. Eu passei agora na Avenida Brasil agora, eu vi o povo lá tudo se drogando. Enquanto o povo está querendo picuinha, vai evangelizar lá fora. Vai evangelizar no Parque União, tá ali, ó. Vai para o Parque União lá, ó. O que a gente vai achar lá? Pastores, missionária, tudo desviado. E o povo de ringue dentro da igreja de briga. Querendo ser mais do que o outro. Querendo fazer mais do que o outro. Querendo estar na posição que não é para estar, porque Deus ainda não chamou.
sido tão difícil dormir, tem sido tão fácil acordar. É o meu sofrimento que não quer acabar. 12 anos se passaram e eu continuo a sofrer. Meu dinheiro foi embora, só me resta você. Jesus de Nazaré, eu vou ao teu encontro. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Comecei a tremer quando Jesus perguntou: quem foi que me tocou?